Olá! Hoje falaremos de um dos personagens mais importantes nas aventuras vikings. O homem que, apesar de ser conhecido como Sem Ossos, foi um dos maiores generais vikings na invasão da Inglaterra, e de acordo com as sagas, foi aquele que matou o rei Ela e vingou a morte do pai, Ragnar Lodbrok. Ivar é geralmente descrito como incapaz de andar, com exceção de uma das sagas, Gestan Danorum, na qual ele é conhecido como Iwar e chamado de desossado por conta de sua extrema flexibilidade, parecendo que não tem ossos. Certos estudiosos acreditam que ele é chamado de sem ossos por causa da extrema magreza, como é descrito no romance histórico de Bernard Cornwell, As Crônicas Saxônicas. Há ainda a possibilidade dele ter tido uma doença genética que fez seus ossos serem bem frágeis. Na grande maioria das sagas e histórias, Ivar precisa ser levado sob um escudo ao campo de batalha, por não conseguir andar sozinho. Segundo as lendas, o culpado pelo problema físico de Ivar é seu pai, que desobedeceu uma visão que sua esposa Áuslag teve. Depois de um longo tempo sem se verem, Áuslag avisa que eles não podem ter intimidade durante 3 dias, ou nascerá uma criatura monstruosa. 9 meses depois, nasce Ivar com as pernas atrofiadas. Sua incapacidade física não queria dizer nada. Ele, junto com os irmãos Halfdan e Ubba, liderou o chamado Grande Exército Pagão. Embora fossem naturalmente descentralizados, esse exército juntou um enorme número de vikings das atuais Dinamarca e Suécia para invadir a Inglaterra. Eles derrotaram 3 reinos inteiros e só encontraram resistência para tomar o sul da Inglaterra, na época, o reino de Wessex. Apesar de não conhecermos os números, todas as fontes da época falam do espanto e do horror que um exército viking daquela proporção causou em todas as partes que eram vistos ou ouvidos. Tomaram cavalos em troca de paz, sem nem precisar levantar as armas no reino da Anglia Oriental, um dos reinos que compunham a Inglaterra. Partiram então para o norte, para tomar York, uma fortaleza que datava da época dos romanos e era usada como entreposto comercial. Estabelecidos em York, passaram a atacar os demais reinos, matando ou transformando em fantoches os reis da Nortúmbria, Mércia e Anglia Oriental. As lutas contra o Wessex tiveram fim quando o rei Alfredo venceu o viking Guthrum na Batalha de Etaldum, e um acordo foi feito criando fronteiras que colocaram os vikings mais para o norte e leste da ilha. Não é possível afirmar que o grande exército pagão invadiu a Inglaterra buscando vingar a morte de Ragnar Lodbrok, pois a própria existência de Ragnar é incerta. É verdade que Ivar proclamava ser filho dele, mas nessa época era comum que grandes líderes alegassem ser filhos de lendas ou deuses. O fato é que o grande exército pagão devastou a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, criando não somente invasões, mas colônias vikings por toda a ilha. Ivar é agora citado poucas vezes, sabendo-se que era um grande líder do novo mundo viking estabelecido na Inglaterra. Sabe-se que ele mandou decapitar Edmundo I, um rei rebelde que tentou atacar e expulsar os invasores. Apesar de não haver certeza se são o mesmo personagem, na mesma época, um Ivar governou o reino nórdico de Dublin, um importante enclave nórdico-gaélico e entreposto comercial que foi governado por homens de origem escandinava até se adaptarem e se misturarem aos gaélicos no reinado de Mael MacDonald. Os Anais da Irlanda relatam o fim da vida daquele Ivar, que pode ter sido nosso Ivar, e que teria governado a Irlanda no final da sua vida. De acordo com essa fonte, ele veio a falecer em 873, e isso foi muito bem documentado, pois vários padres e monges agradeceram aos céus pelo ocorrido. Escavações feitas no século XVII supostamente encontraram seus restos mortais, e revelaram algo aterrador. Ivar pode ter metido mais de 2 metros de altura. A série Vikings talvez exagere na capacidade física de Ivar em vencer os inimigos, mas é inegável seus êxitos militares e inteligência. Com certeza Ivar foi um dos líderes mais inteligentes e estrategistas que existiu entre os vikings, e uma peça fundamental para entendermos não somente os triunfos dos povos escandinavos na Inglaterra, mas também para entendermos a história da formação da Europa, que conta com muita participação desses povos, que além de saquear e pilhar, fundaram colônias por onde passaram e criaram fluxos comerciais em todo o mundo. Obrigado a todos que assistiram a esse vídeo. Vamos continuar esse mês com mais histórias dos povos nórdicos. Para não perder e para me dar uma força, não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo e de apertar nesse sininho aí.